Nada, não deixe de se inscrever aqui no canal, isso é bem importante, tá? Clica no botão aqui embaixo de curtir e se inscrever. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse é um vídeo importante para você e vai distribuir não só para você, mas para os seus amigos também. Então vamos lá, contexto histórico da parada. Lá em 2014, a Rússia invadiu a Ucrânia, beleza? Lá atrás, invadiu a Ucrânia quando o presidente lá, que era um presidente pró-Rússia, foi deposto e desde então tem rebeldes lutando contra o exército ucraniano. Só que para acabar de vez com essa confusão, foi feito um negócio chamado Tratado de Minsk, que era um acordo de paz internacional, tá? Então é um acordo onde eles queriam paz para todo mundo, só que o conflito ele não acabou, ele continuou, mesmo com esse tratado. E o que está acontecendo agora? Turma, o Putin, ele reconheceu duas regiões da Ucrânia, tá? Que é a Donetsk e a Lugansk como países. Então imagina, até a Ucrânia, ele reconheceu duas regiões de lá como países. E aqui começou a confusão, porque a ONU e muitos países como Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, eles não aceitaram essa declaração. E tudo começou a desmoronar quando o Putin enviou várias tropas para a Ucrânia, com a ideia de manutenção de paz, né? Então, imagina, o Putin mandou tropas para manutenção de paz lá na Ucrânia. Só que o problema é que ninguém sabia direito o quão pacífico seria esse movimento. E aí, com todos esses conflitos que estavam acontecendo, iminência de muitos riscos, muitas coisas perigosas, o presidente dos Estados Unidos, que é o Biden, ele anunciou algumas sanções às empresas russas. Então, o Biden disse exatamente isso, ó. Essa medida é outra parte de nossa parcela inicial de sanções em resposta às ações da Rússia na Ucrânia. E como eu deixei claro, não hesitaremos em tomar novas medidas se a Rússia continuar a escalar. Ou seja, o Biden aqui disse que, bicho, se vocês continuarem fazendo negócio, o bicho vai pegar. Foi mais ou menos isso que ele disse. E como que o mercado está reagindo a isso? Bom, esse é o gráfico do Moscow Index, que é o índice da bolsa russa. E a queda desse índice está em mais de 35% nos últimos 5 dias. 5 dias, 35%. E nos últimos 6 meses, o índice já caiu 50%. Agora, quando você olha para a bolsa da Ucrânia, cara, a bolsa da Ucrânia, ela nem abriu. Então, olha essa notícia que saiu hoje de manhã. Regulador do mercado de ações da Ucrânia interrompe circulação de títulos. Poxa, e em vários momentos do Brasil já aconteceu alguma coisa parecida. Então, imagina, você tem 11 de setembro, poxa, eles fecham as bolsas, né? Tem uma coisa chamada Circuit Breaker, né? E porque tá todo mundo tão emocionado que ninguém consegue tomar uma decisão racional. Então, eles fecham as bolsas para evitar maiores problemas. E mesmo que o Brasil possa parecer que não tem nada a ver com a guerra, né? Isso mesmo, o Bolsonaro tendo aparecido com o Putin e muitos países tendo dito que o Brasil está junto com a Rússia. Olha que louco. O Ibovespa ele caiu 1,75% só até agora. Pelo menos no momento que a gente está gravando esse vídeo. E várias outras bolsas ao redor do mundo também já caíram. Então a bolsa de Hong Kong caiu 3,2%. Coreia caiu 2,7%. Japão caiu 2,4% e a Alemanha, né, 4%. Agora, tem um negócio que a gente sempre tem que olhar quando tem uma crise, uma guerra, qualquer coisa, que é um índice chamado VIX. Esse índice no mercado financeiro é conhecido como o índice do medo. É um indicador, né, super acompanhado durante esse tipo de momento e ele está mostrando que a gente está num dos patamares recordes em comparação com o último ano. Então, só nos últimos 5 dias o VIX subiu 40%. Isso é muita coisa. Então, veja, não está próximo, né, da que a gente estava ali em praticamente 70, ou próximo da crise de 2008, onde a gente estava próximo de 80, mas, cara, subiu demais, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, não aconteceu muitas vezes na história, né, um VIX desse patamar, então a gente tem que tomar cuidado. Mas, o que isso aqui mostra pra gente? Mostra que o mercado está com medo. É uma obviedade, mas aqui mostra o quanto o mercado está com medo. E isso daqui nos diz que o mercado está ficando cada vez mais com medo e está acelerando. Então isso é um indício muito importante quando a gente pensa em, olha, será que eu preciso fazer uma alteração na carteira? Provavelmente. Então, tem vários motivos do ataque da Rússia. Só que eu listei aqui, obviamente, os mais importantes. Tá? Pelo menos os que eu julguei mais importantes. E lembrando, eu não sou um historiador, né? Eu não sou um especialista em Rússia, Ucrânia, geopolítica e etc. Mas eu listei aqui o que eu acho que faz mais sentido compartilhar com vocês, tá? Como um comunicador. Primeiro, pelo fato da Ucrânia ela ser uma antiga região da União Soviética, então logo é um país relativamente novo, a Rússia ela não quer reconhecer esses territórios próximos da divisa como ucranianos, né? Assim como eles fizeram com a Crimeia alguns anos atrás, por exemplo. Segundo motivo, o principal motivo é a Rússia ter interesse nas regiões ucranianas, que são estrategicamente interessantes para o fornecimento de energia. Só que acontece que a Rússia quer resolver esse problema logo. E se a Ucrânia entrasse na OTAN, a Rússia ia ser vista com maus olhos
olhos pelos outros representantes do grupo, né, da OTAN, se quisesse atacar a Ucrânia. Então imagina a pressão que os líderes da Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos fariam na Rússia caso eles atacassem outro membro da OTAN. Então, além de eles estarem fazendo de tudo para resolver esse problema logo, eles também estão impedindo que a Ucrânia entre na OTAN. Agora, fala de alguns impactos importantes, tá? Se a Rússia ela cortar o fornecimento de gás, muitos países da Europa vão ter a sua energia dobrando de preço do dia para noite. Então, imagina, a conta de energia dobrando de preço. Isso é bizarro. Segunda coisa, o preço do barril de petróleo subiu pra caramba. O Brent bateu mais de 103 dólares. Geralmente isso aí que acontece em conflitos. E sabe o que depende diretamente disso? A gasolina. Então, não se assuste se você vê a gasolina subindo ainda mais um pouquinho de preço. Terceira coisa, o preço dos alimentos pode subir. Então, já que a Rússia é o maior exportador de trigo do mundo, por exemplo, vários produtos como pães, macarrão, cerveja, bolacha, entre outras coisas, podem ficar mais caros. Então, pensa no exemplo desse na prática, né? Uma empresa como a M. Dias Branco, é uma empresa negociada na bolsa, muito conhecida, ela compra trigo e faz os seus produtos. Se o preço dessas commodities, né, do trigo aumentar, e aumentar muito, o custo da empresa vai aumentar. E ela vai repassar isso nos produtos para manter sua margem. E aí a gente vai pagar mais caro. Quarta coisa, a bolsa pode cair. Na verdade, ela já caiu. E se não bastasse a inflação altíssima e a taxa de juros aumentando, né, no mundo inteiro, agora vários investidores também estão com medo de tomar mais risco com o seu dinheiro. Então, né, tem menos demanda e aí menos demanda, o preço não é pressionado para cima. E uma quinta coisa é que com o Bitcoin a lógica é a mesma, né? Tá caindo pra caramba. Mas por quê? Não é necessariamente porque eles acham que o Bitcoin não merece estar nesse preço. É que a Rússia é o terceiro maior minerador de Bitcoin do mundo. Então, quando acontece um conflito grande desses, o poder computacional das mineradoras cai e o custo das transações aumenta. Pode entrar. Chegou a Ranga no meio de um videozinho massa de Rússia e Ucrânia. Pode deixar aqui. Pode deixar aí. Obrigado, cara. Bom, se vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem que eu estou comendo a Ranga quase todos os dias, já perdi 16,5 kg, então vai ficar aqui com esse cheirinho enquanto eu termino o vídeo para vocês, quando eu terminar o como, beleza? Quando a gente fala da Rússia, que é a terceira maior mineradora do mundo, quando eles deixam de minerar ou quando tem algum problema impactado pela guerra, o custo das transações aumenta. E aconteceu a mesma coisa com o Cazaquistão no ano passado. Rolou uma guerra civil lá e como eles são o segundo maior minerador de Bitcoin, o preço caiu mais de 20% na época. Sexta coisa, o dólar pode subir. Você que comemorou a queda do dólar nos últimos dias, já pode ir tirando o cavaleiro da chuva, porque a moeda ela subiu de R$5 para 5,12 na hora que a gente está gravando esse vídeo. E aí uma outra coisa é o seguinte, tem muita gente da Ucrânia fugindo para a Polônia, que está ali do lado. Se por acaso a Rússia decide atacar a Polônia, né, por causa do pessoal que está fugindo para lá, a Polônia faz parte da OTAN. Então a Rússia ou não pode atacar a Polônia, ou se atacar pode realmente explodir uma guerra, porque aí você vai ter muita gente ali do lado da Polônia, né? Então, enfim, tem muitas possibilidades. Mas, antes de olharmos para o futuro, vamos dar uma olhadinha no passado. Exemplo histórico, pensa assim, ó, num cenário de muita tensão política e de guerras iminentes, será que a gente pode ir ao passado e aprender com ele? Talvez sim, tá? Um exemplo que aconteceu entre janeiro de 2002 e março de 2003, que foi quando o S&P caiu quase 30%, de 1.120 pontos para 800 pontos. Nesse tempo, o presidente George Bush, na época, autorizou o uso da força dele, na força dos Estados Unidos, contra o Iraque, e começaram várias tensões e o início de uma possível guerra na época. E aí, em março de 2003, aconteceu a primeira invasão ao Iraque de fato. Então você vê a bolsa, o quanto que ela caiu, foi bizarro, e aí depois, quanto ela subiu também, tá? Então, dificilmente depois de um conflito desses, né, especialmente, cara, você pega qualquer grande crise na história, pum, porrada para baixo, mas depois de algum tempo, isso daí se recuperou. Então, para investidores de longo prazo, isso aqui geralmente representa uma oportunidade. Então, primeiro de tudo, gente, vamos lá. Lembre-se do conceito de panic first. Seja o primeiro a panicar. Isso daqui eu aprendi no Covid. Em momentos de pânico no mercado, se você for o primeiro a panicar, você vai ser o primeiro a escolher e tomar as melhores decisões. Então lembre-se que o que os sábios fazem no começo, os tolos fazem no final. Então também não investe tentando prever o que vai acontecer. Porque se você tentar usar uma bola de cristal, você vai estar fadado a comer cacos de vidro. Isso foi o que eu aprendi com o Ray Dalio. Mas na prática, o que fazer de fato então? Com conflitos no mundo, com certeza a arca ela vai se desbalancear. A arca que é o meu método, né? Ações, negócios, real estate, cash e ativos internacionais. Então provavelmente deve ter uma queda nas ações e proporcionalmente o caixa vai aumentar, né? O cash is king. E aí, poxa, geralmente é importante você usar a reserva de oportunidade para aproveitar essas quedas, mas sempre com cautela, porque a gente não sabe o quanto essa guerra pode se estender, se é que de fato vai explodir, né, como uma grande guerra. Depois, eu vi a Miriam Leitão falando muito sobre inflação, né? E se a inflação de fato subir muito, você pode comprar ativos antes, né, disso acontecer, como fundos imobiliários ou títulos atrelados à inflação, né, que geralmente atuam como reserva de valor e tem um poder de repasse da inflação.
Porque esses títulos que se beneficiam da inflação alta, eles caíram. Se você for procurar na bolsa agora fundos imobiliários, eles caíram. Então, isso é uma coisa interessante para você pensar, para ver se faz sentido na sua alocação. Outro ponto. Quando a gente fala de reserva de valor, a gente fala muito sobre Bitcoin e criptomoedas como reserva de valor. E um mês atrás ele estava em 44 mil dólares. Hoje ele já bateu 34 mil dólares e estava caindo. Então também pode ser uma janela de entrada para quem quer se expor mais a cripto. Então se você é alguém que já passou pelo processo de decidir se você vai ter ou não cripto na carteira, cara, ele está caindo bastante e geralmente é um ativo que na teoria é blindado por crises. Sempre tem uma chacota ou outra em relação ao Bitcoin, ao Ether, mas depois aí sobe de novo, todo mundo que criticou simplesmente some. Mas pense bem nisso. Depois, o ponto mais importante, né, em relação ao Bitcoin é o fato de ele ser inconfiscável. Então tem uma frase que diz not your keys, not your coins. Então olha para o que aconteceu no Canadá. No Canadá recentemente eles autorizaram os bancos a congelarem as contas da galera que protestasse. Então quanto tempo vai demorar até que o mesmo aconteça em outros países, por exemplo? Cara, sei lá, deu um problema na sua moeda, o governo quer tirar tudo de você, ninguém pode confiscar o que você tem em Bitcoin ou numa criptomoeda, né? A gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente até de fato acontecer. Então o melhor momento de comprar um guarda-chuva é quando está sol e não no meio da tempestade. Os países, eles tendem a sofrer, tá? A guerra, ela geralmente não é boa para ninguém como ser humano. Todo mundo se ferra. Todo mundo se ferra, vai ter gente morrendo de todos os lados. Sobre o Nautic Humanos aqui é muito delicado. Quando a gente olha para o mercado, se tem algumas poucas empresas que se beneficiam, mas de uma forma geral, né? Você tem as empresas sendo desvalorizadas, as pessoas com medo de trabalhar, né? Tem muita gente que não queria estar envolvido na guerra. Você pega terras e dinheiro, tudo indo embora, sendo escondido. Então, geralmente, tudo que tem a ver com risco desvaloriza. Agora, quando você olha para a capital, geralmente tem uma fuga para lugares mais seguros. Então, a tendência natural de crises, guerras, etc., é o dólar explodir, euro explodir, a moeda forte fica mais cara. Então, a tendência é que o dólar suba. Geralmente, não que vai subir, porque às vezes, sei lá, já subiu tanto nos últimos tempos que não tem mais espaço, mas geralmente o pessoal fica com medo e vai para moeda forte. Eles fogem para moeda forte. Então, o pessoal vai para dólar, eles vão para ouro, vão para criptomoedas e fogem de renda variável. Porque as empresas, imagina, né? Você vende para a Rússia. Às vezes a Rússia vai ter algum acordo, alguma coisa com o seu país que não vai mais comprar ou vender, vai se ferrar. Então, renda variável cai e renda fixa fica estável ou geralmente cai um pouquinho. Então, esse é o momento de apertar o cinto, rebalancear seu portfólio e aproveitar as oportunidades que vão surgir.